E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, para um vídeo que eu tava até ansioso para fazer. A gente gastou, né, ficou desde o começo da semana trabalhando, né, bastante aqui nessa parte do monitoramento, que é o módulo novo, né? A gente tá com bastante novidade essa semana. Teve a transcrição da sessão que a gente liberou segunda, né? E o monitoramento a gente liberou oficialmente hoje, né? Mas aí, de novo, a gente acabou de liberar, então vamos testar, vamos ver se a gente não deixou passar nenhum detalhe. São muitos detalhes, né? E a gente fez muito rápido também para conseguir atender aos pedidos. Então, né, é teste para a gente ver se está realmente calculando tudo bonitinho, se está entregando tudo certinho. A gente testa bastante antes de liberar, mas né, testar mais nunca é demais. Mas vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como funciona. Então, tem aqui o módulo de monitoramento. Hoje, só os usuários Pro têm acesso, né, a esse módulo. Mas quase todo mundo é Pro, basicamente. Então, vocês todos que têm a assinatura do Soma têm acesso a esse módulo. A gente, né, não sabe ainda como vai ser o método de cobrança. A gente está estruturando isso. Vai ter uma versão gratuita, mas né, a gente precisa, né, cobrar por isso, porque isso também traz bastante custo, principalmente na parte de envio de notificação, de IA, né? Isso vai consumir bastante IA também. Então, enfim. Mas por agora a gente está liberando tudo para vocês poderem testar. A gente já tem vários instrumentos aqui que a gente está liberando, a gente vai colocar mais vários hoje e vários durante os próximos dias. Esses instrumentos são públicos, são abertos, né? A gente pode disponibilizar, vocês podem usar. Só lembrando, né? A gente deu aqui a opção, a possibilidade de vocês criarem instrumentos, mas tem que ter responsabilidade, porque a gente sabe que nem todo instrumento por aí é permitido usar, né? É permitido aplicar, e é permitido criar, enfim. Né? Então, a gente deu a possibilidade de vocês criarem instrumentos próprios, né? Coisas que vocês queiram desenvolver, que vocês queiram aplicar, mas sem infringir nenhuma regra, nenhuma lei, sem fazer nada, de errado. Mas vamos lá. Essa aqui é a tela de vocês, né? Então tem vários instrumentos aqui. Eu vou para uma outra telinha aqui, que é a tela de desenvolvimento, que é a mesma coisa, só com outros instrumentos, porque eu já preparei algumas respostas aqui só para mostrar melhor para vocês. Quando a gente entra dentro de um instrumento, na primeira coisa, a gente vai ver aqui, né, ativo, personalizado. Então, eu tenho instrumentos personalizados, eu tenho instrumentos públicos. Né? Os públicos são aqueles que eu comentei, né, que são livres, a gente pode criar, a gente pode disponibilizar e vocês podem aplicar à vontade. Mas tem os personalizados e aqui vocês conseguem buscar, né, o que está inativo. Então, por exemplo, tem um personalizado que está inativo, né, ou mostrar todos. Né? Então aqui, deixa eu pegar os ativos aqui, são os públicos ou os personalizados. Vocês podem buscar o nome de um instrumento ou as tags, né? Então, por exemplo, aqui tem uma tag aqui F, né, F4 aqui e tal. Então, né, vocês conseguem fazer as buscas aqui, né, eu quero um instrumento de ansiedade, por exemplo, aqui né, na versão que está publicada, vamos buscar aqui a ansiedade. Né, já trazem aqui todos os instrumentos que têm a tag ansiedade ou, sei lá, toque, né, já consegue buscar. É, mas vamos lá, vamos entrar dentro do instrumento aqui. Entrando dentro do instrumento, vocês vão ter todas as informações sobre o instrumento, né? As tags, a descrição do instrumento. Deixa eu mostrar essa parte para o instrumento aqui que está mais completo. A descrição do instrumento, né? As instruções, né, para o paciente, né? Como que o paciente deve preencher isso que vai aparecer lá para ele na hora que ele estiver no formulário. As referências foi desenvolvido por quem, como interpretar isso aqui para vocês, né, uma vez que já tenham os resultados dos pacientes, como que vocês fazem para conseguir interpretar esses resultados. Aqui embaixo, né, vocês conseguem ver os pontos de corte, né, ver todas as perguntas desse instrumento, e tem as subescalas também, né, que vocês podem também. Tem instrumentos que têm, de fato, subescalas, né, por exemplo, né, nesse aqui são duas subescalas, fator um e fator 2. Então vocês, né, conseguem ver todos os dados do instrumento aqui. Aqui tem algumas estatísticas de aplicação, né? Por exemplo, quantas respostas vocês tiveram, quantos pacientes únicos vocês aplicaram, né? Quantas vezes vocês aplicaram esse instrumento, né? E qual que é o tipo, né? Que é um instrumento público. Aqui vocês conseguem ver todas as respostas a esse instrumento. E, né, no caso, isso aqui é só para administradores. Mas aí, clicando aqui, vocês conseguem aplicar esse instrumento, né? Vocês vêm aqui, selecionam um paciente na lista de pacientes de vocês, colocam aqui em gerar link, e vocês vão ter um link que vocês podem encaminhar para o paciente, mas isso aqui vai chegar lá para o paciente já, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá?
Mas essa aqui é a tela dentro de um instrumento. Vamos olhar a tela do paciente, então. Uma vez que vocês aplicaram o instrumento, né, vocês conseguem copiar o link e enviar para o paciente, ou o paciente já vai receber, né, uma notificação dentro da plataforma, só que as nossas notificações elas são silenciosas ainda, tá? Até semana que vem, no mais tardar na outra, elas vão ter, vai ter a notificação push no aplicativo, para todos os pacientes que tiverem baixado o aplicativo. Mas hoje, né, o paciente recebe aqui uma notificação avisando, olha, o novo instrumento foi aplicado a você, né? Ele clica aqui e ele já consegue ser direcionado agora para essa aba de monitoramento, onde ele consegue ver né, todas as respostas dele, todo o instrumento que ele já respondeu, então ele consegue vir ver apenas o que ele respondeu, as perguntas e respostas, ele não vê dado sobre o instrumento, sobre como avaliar, sobre como calcular, nem o nome do instrumento, ele só vê as respostas dele mesmo. E ele tem aqui os instrumentos que estão pendentes, né, que né, foram aplicados a ele. Ele consegue vir aqui, clicar para responder, né, que ele vai ter as instruções para ele poder responder, né, ele vai respondendo aqui, mas ixi, tem tantas perguntas. Mas enfim, ele vai respondendo, quando ele finalizar, né, finalizou, né, a gente pode fazer um por aqui, então deixa eu pegar, aplicar aqui nesse instrumento por essa conta aqui, que eu tenho os instrumentos mais curtinhos. Então apliquei aqui, né? Então tá tudo dando certo, oremos. Então tem três tipos de pergunta, né? Que é a pergunta de múltipla escolha, a pergunta de escala. E nas perguntas de múltipla escolha, vocês podem marcar se querem, né? Por exemplo, quando vocês forem criar, se querem permitir que o paciente faça múltiplas respostas ou apenas uma. Aqui né, uma escala, de escala linear, vocês conseguem definir o início, o meio e fim e os labels aqui. E a pergunta né, dissertativa aqui, descritiva. Né, então, beleza, finalizei aqui. Se eu estivesse logado como paciente, é que nessa outra conta eu não estou, mas eu já seria jogado de volta para a tela do paciente, né, para o aplicativo. Mas é isso, né? O paciente vai ter lá o link que ele consegue entrar e preencher. Vamos. Né, então, já mostrei para vocês a tela do paciente, na verdade. Na verdade, eu já mostrei, então vamos lá. Uma vez que ele preencheu, ele já, né, as perguntas já entram lá todas como respondidas, né? E ele tem acesso a isso. Beleza, agora como é que a gente vai analisar, né, todas as respostas do paciente? Como é que a gente vai de fato fazer a análise? Tem aqui o dashboard do paciente, que vocês conseguem entrar por aqui, ou se vocês estiverem dentro do prontuário do paciente mesmo, vocês vão ter aqui a aba monitoramento, né, onde vocês vão conseguir ver todas as respostas do paciente, né, e qual foi né, a pontuação do instrumento. Né. Então, clicando aqui, vocês conseguem ver aqui os resultados das subescalas também, né, então, por exemplo, tem ansiedade, tem depressão, né, tem o resultado geral, a pontuação total, que vocês podem definir também, né, quando criar um instrumento. Mas tem aqui a múltipla escolha, né? Enfim, vocês conseguem ver todas as respostas do paciente. E vocês querem ver mais, né, a análise histórica do paciente, fazer análise longitudinal e tudo mais, vocês clicam no dashboard do paciente e aqui vocês vão ter, né, a quantidade de respostas, né, quantos instrumentos o paciente respondeu, a data da última resposta dele. Vocês vão ter aqui a lista de instrumentos, né, de diferentes instrumentos que o paciente respondeu. E vocês podem clicar aqui, por exemplo, eu estou selecionado aqui nesse instrumento 2 aqui. Nesse instrumento 2 meu paciente, né, teve essas quatro respostas aqui, né, eu consigo clicar para ver a resposta, mas vamos ver a análise gráfica, né, que é clicando aqui nesse botão de gráfico. E daí a gente entra aqui na verdade, deixa eu selecionar o outro instrumento, que o outro tem as subescalas. Mas aí eu tenho aqui, né, então a descrição que como que faz para as instruções de interpretação, que na verdade está nada com nada aqui escrito, tá? A gente ignora. Mas aí eu tenho aqui todas as minhas respostas, né, com os resultados aqui das subescalas, e vamos ver a parte gráfica, né? Então eu entrando na parte gráfica, né, na análise do instrumento mesmo, eu consigo ver o total de respostas que o meu paciente teve desse instrumento, qual que é a pontuação atual, né, dele, a última pontuação, qual que é a tendência, né? Se ele está numa tendência crescente ou se ele está numa queda, com base nas últimas respostas, e a data da última resposta. Clicando aqui, vocês conseguem ver, né, as informações do instrumento, né, os pontos de corte, né, como interpretar esse instrumento. E aqui vocês, né, têm a parte gráfica. Então aqui é a análise longitudinal do resultado geral do instrumento. Né? Então aqui vocês conseguem ir clicando aqui, por exemplo, eu quero ver essa resposta aqui do paciente. Vocês conseguem clicar para ver, né? E aqui vocês conseguem ver tanto as subescalas como, né, o ponto de corte, enfim.
E passando aqui, vocês já conseguem também ir vendo, né, as informações aqui nessa janelinha que aparece. E abaixando aqui, vocês também têm o mesmo gráfico, né, longitudinal, só que das subescalas, né? Então vocês conseguem ver aqui, por exemplo, a subescala de ansiedade, qual que foi a pontuação atual, né? E ir passando por aqui, né, vendo a pontuação ao longo do tempo do paciente, tá? Mesma coisa aqui, né, para outra escala, enfim, todas as subescalas que tiverem vão ir aparecendo aqui. E aqui também o histórico de respostas, né? Vocês conseguem também ver o histórico de resposta por aqui também, mais uma vez. Tá bom? Em breve a gente vai ter a parte de IA também para ajudar vocês com as análises. Né, igual eu falei, a gente está fazendo a parte de notificação via aplicativo, mas vamos ter também a notificação via WhatsApp, né, para o paciente não passar despercebido, e tem gente que não acaba não usando o aplicativo, enfim. Então vai ter também. Né, isso vai ser cobrado à parte, como eu falei, né, gera bastante custo, mas, de novo, nada exorbitante, a gente ainda está fazendo esse estudo. Vamos liberar o período de teste nessa semana justamente para a gente poder metrificar algumas coisas, enquanto tá aproveitando para desenvolver o restante. Tá? Mas ficou bem bacana, o módulo ficou bem completo, bem bonito também, né? Vocês veem a qualidade dos gráficos, né? A gente se empenhou bastante nisso aqui, né? Ficou bem legal de usar. E tá aí, tá disponível. A gente tá, né, colocando, como eu falei, a gente tá colocando mais e mais instrumentos para vocês, né? De novo, com muito cuidado, com muita precaução. A gente está consultando, está estudando para poder colocar, não colocar qualquer coisa, para a gente garantir que a gente não esteja infringindo nada, né? Não esteja descumprindo nenhuma norma, mas está aqui para vocês usarem, usem, abusem e deem os feedbacks. Valeu, gente!